Salmo 90, versículo 12, eu gostaria de pensar, de meditar um pouco neste texto esta noite. E vocês estão vendo projetado aí, atrás de mim, eu estou vendo aqui na frente uma lápide, e pode parecer estranho, eu também no lugar de vocês, ao ver isso projetado, pensaria algumas coisas, mas eu pedi ao Daniel que deixasse um pouquinho, que a gente vai meditar um pouco e vocês vão entender a respeito. Salmo 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Vamos orar. Pai, eu engrandeço o nome do Senhor esta noite. Eu não diria que o Senhor irá começar a falar a partir de agora, porque desde cedo, quando abri os meus olhos, o Senhor já falava comigo, e eu tenho certeza também que falava com os teus filhos. Pudemos também, ó Deus, durante o louvor, ouvir o Senhor falar. Então o Senhor falou e está falando a todo momento. Mas como diz a tua palavra, nos tempos passados o Senhor falava em visões, profecias e de diversas maneiras. Mas neste tempo, o Senhor fala através do teu Filho. Espírito Santo do Senhor, que nunca nos deixa confundido em relação àquilo que quer passar a nós. É do Senhor a responsabilidade de fazer com que o nosso entendimento se abra esta noite, para que possamos entender, ó Deus, a profundidade da tua palavra. Nem o homem mais sábio que passou por esta terra, ou aquele que possa ser considerado assim, tem a capacidade de superar o Espírito do Senhor, ó Deus, da revelação da tua palavra. Deus, usa, Senhor, a minha vida esta noite, por misericórdia e graça, porque tu sabes, por me conhecer melhor do que ninguém e melhor do que a mim mesmo, de que a capacidade que tenho, ela não parte de mim, mas vem do Senhor. Portanto, eu agradeço a honra, o privilégio e a grande responsabilidade de estar, mais uma vez, falando ao teu povo. Amém. Queridos irmãos, Igreja do Senhor, eu venho há algum tempo meditando e Deus falando ao meu coração a respeito de coisas que estão relacionadas ao tempo. E o tempo que eu quero falar a vocês esta noite, ele está relacionado ao nosso tempo de vida. Você percebe, e é conhecido de todos, não preciso, já disse o que que ali está uma lápide onde a estrela, onde você vê, né, e obviamente você vai ver num cemitério, seja gravado em mármore, em granito, ou num pedaço de madeira, a estrela significa o nascimento, o natalício daquela pessoa que está ali sepultada. E a cruz significa o ano, o dia e o mês que aquela pessoa morreu. Mas o que eu quero falar a respeito desse tema é que entre o nascimento e entre a morte há um tempo que se chama vida. Nós não temos poder, não tivemos, sobre e nem escolhas sobre o dia que nascemos, não é verdade? Aliás, há algumas coisas em comum entre o nascimento e o dia da morte, que são coisas que as pessoas fazem por nós. Por exemplo, quando nascemos,
nossos pais é que escolhem a roupinha para sair do hospital. Quando morremos, aqueles que morreram, ou nós passaremos por isso, outros escolherão as roupas em que seremos sepultados. Portanto, nós não temos controle sobre esse tempo e entre outras características desses dois eventos que eu poderia citar aqui. Mas não é o foco. O foco é o tempo que se chama vida, que nós temos que é o intervalo entre essa estrela e essa cruz. E durante um tempo desta vida, o controle, por assim dizer, ele está em nossas mãos. E quando Moisés escreve o Salmo 90, esse versículo sempre me chamou a atenção. E agora eu leio aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Pode tirar aí, Daniel, a imagem, eu agradeço. Fazem com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Este salmo, como disse, foi escrito por Moisés e é um dos textos mais antigos da Bíblia e que sempre me intrigou, a mim particularmente. Em que sentido Moisés estava querendo dizer a respeito de pedir a Deus em oração para ele ensinar a contar os seus dias? Como sabemos, Moisés viveu longos e produtivos 120 anos. Hoje, com a ascensão da era digital, todos esses meios de comunicação que temos, uma das coisas que nós mais acompanhamos são coaches que querem ensinar coisas, boa parte deles, dizendo que é para que eu e você façamos isso e aquilo, né? Querendo ser consultores da nossa vida em determinadas áreas, e eles mesmos não têm nenhum tipo de experiência e sucesso naquilo que estão falando. Sabem, porém, né, porque aprendem isso e não é difícil, uma técnica de comunicação virtual que acaba iludindo milhares e milhares de pessoas e convencendo essas pessoas a segui-los e dar a ele likes e mais likes e mais likes, mas eles não têm experiência nenhuma. Aliás, vez ou outra você se depara com notícias de pessoas que perderam, né, às vezes a economia de uma vida inteira porque acreditaram no indivíduo, numa indivídua dessa, e investiram ali aquilo que juntaram durante toda a sua vida, acreditando que o que o cara estava falando realmente fazia sentido. Mas aí quando você olha, e a Bíblia ela é maravilhosa em diversos aspectos, em todos, mas pensando esse conselho de Moisés, você não deveria, e nem eu, e talvez por isso me chamou a atenção esse ponto, passar desapercebido de um conselho para se ter uma vida de qualidade de alguém que viveu 120 anos, dos quais 40 foi príncipe, 40 pastor de ovelhas, pai de família, e 40 pastor de um povo, de uma igreja grandiosa no deserto. E todos esses 120 anos de Moisés, até o seu último dia de vida, foi produtivo. Moisés, aos 120 anos de idade, Deus chega para ele e fala: Moisés, seu tempo acabou. Sobe ao Monte Nebo, porque ali você vai morrer. Irmãos, tem gente, né, que subir uma escada, alguns têm escada que se eu subir dá problema, né? Se passar de 20 degraus, sinceramente já vai ter que ter um corrimão. E aí Deus fala para Moisés subir um monte. Por que não deixou ele morrer no baixo? Né? Por que não deixou Moisés morrer em uma das campinas ali perto do deserto? Não, sobe no monte, porque ali você vai morrer.
E aí eu penso, quando Deus fala com Moisés desta maneira, o que me vem à mente todas as vezes que eu penso nesse texto, nessa conversa, é o seguinte: Moisés tinha vigor, Moisés tinha saúde para subir o monte. E o monte, abrindo aqui um parênteses, era o lugar onde Deus se sentia mais à vontade com Moisés e vice-versa. E Moisés subiu com 120 anos. Esse homem, portanto, eu aceito uma consultoria a respeito de qualidade de vida dele, porque ele sim viveu uma vida produtiva, frutífera, e ele chega então e nos ensina e na verdade nos orienta: ore, peça a Deus sabedoria para viver com sabedoria, de modo que se tenha uma vida de qualidade. Para entender o versículo 12, que é o texto base da nossa meditação, eu gostaria que você me acompanhasse aí com a sua Bíblia aberta, ou o seu celular acessado aí, no Salmo 90, a partir do versículo 1, que diz assim, ainda na nova tradução da linguagem de hoje: Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar o universo, a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que volte a ser quem eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Moisés faz um paralelo aqui, comparando a eternidade de Deus e a limitação humana, a brevidade da vida do homem, entre carne e osso, entre o inescrutável poder de Deus e a fragilidade e impotência do homem perante Ele, o Deus Todo-Poderoso. Nesse sentido, começamos a entender quais as razões que levaram Moisés a escrever este salmo de louvor e exaltação da grandeza de Deus. Obviamente, ele tem por base todos os milagres que testemunhou Deus fazer no Egito e posteriormente no deserto. O objetivo, portanto, de Moisés é nos ensinar como devemos de fato viver a preciosa vida que Deus nos deu de forma sábia e inteligente. Irmãos, a partir do momento, e aí, é preciso se ter um relacionamento com Deus para viver melhor. Eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, que as pessoas que vivem neste mundo, ou que mesmo vivem dentro de um templo sem ter relacionamento com Deus, de fato essas pessoas não vivem, porque elas não têm um propósito. O Senhor é grandioso e o relacionamento com Ele nos faz entender que mesmo diante de tantas adversidades é ainda possível ter uma vida de qualidade nesta terra onde estamos vivendo, até que aguardemos a eternidade. Eu ouvi uma explicação a respeito da eternidade um dia desses que eu achei muito interessante. E a pessoa perguntou, o entrevistador perguntou como que, ao pastor ali entrevistado, como que se dava a eternidade. Se nós temos a noção de um tempo, ou seja, se eu paro, por exemplo, a mão diante de uma chama de fogo, aquilo para mim pode passar-se ali 5 segundos, mas é uma eternidade, porque minha mão está começando a queimar. E aí ele perguntou se isso seria a eternidade. O pastor deu uma explicação que eu vou tentar aqui
de alguma forma explicar a vocês, porque eu achei muito interessante. Ele disse: não é assim, porque para Deus o que não existe é o tempo. O tempo é uma criação de Deus. Deus é eterno. Por isso que, e aí isso se explica aqui no Salmo de Moisés, como quando ele diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia que se passou. Deus é eterno. Para Deus é a eternidade que conta. Deus não tem a preocupação de que Ele precisa resolver algo dentro do mês de fevereiro. E Deus pensa assim: meu Deus, o mês de fevereiro é o mês mais curto do ano. Vai dar problema, porque se o tempo já está corrido, quanto mais o mês de fevereiro. Não, Deus não é assim. Para Deus, o tempo é uma criação dele, que a partir do momento em que eu e você e eu, este corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e este corpo que é perecível, ele se revestir da eternidade. Isso está escrito lá, mas eu quis colocar aqui, né? Só está a primeira parte. É para você entender o seguinte, que nós estaremos na eternidade com o Senhor. E esse pensamento deve nos fazer ter a expectativa de que precisamos aproveitar o tempo com o coração sábio, ter inteligência para isso, para poder realmente trafegar no caminho, na verdade e na vida que é Jesus Cristo. Contudo, irmãos, esta preocupação ela não deve ser resumida a mim somente, mas eu preciso ser um anunciador de boas novas. E como é o tema deste ano aqui na Igreja Central, a frutificação. E aí, os dias precisam ser contados com inteligência. Ensina-nos a contar os nossos dias. Albert Barnes, um teólogo americano, ele diz assim, dizia assim, literalmente, contar os nossos dias nos faz saber e traremos um coração sábio. A oração é que Deus nos instrua a avaliar corretamente os nossos dias. Seu número, não no sentido aritmético, mas a rapidez com que passam, o passivo a ser reduzido, a certeza que logo chegarão ao fim, sua relação com o futuro estado de ser. Ao pedir que lhe ensinasse a contar os seus dias, Moisés estava pedindo a Deus discernimento e sabedoria para reconhecer de novo a brevidade da vida humana e a importância de viver bem cada dia. Ele não queria viver os seus dias de forma aleatória ou sem sentido, mas sim investi-los de forma significativa e produtiva. Contar os seus dias para Moisés significava para Moisés viver de forma consciente e intencional, buscando sempre agradar a Deus e cumprir os seus propósitos em vida. Muitos cristãos estão vivendo de qualquer maneira, não se preocupando com a qualidade de vida, não cuidando da saúde do corpo, que é templo do Espírito Santo, não cultivando bons relacionamentos, não valorizando a família e outras questões importantes que Deus deixou para que pudéssemos cuidar e desfrutar, com a alegação de que devem viver exclusivamente o espiritual. Diga-se de passagem, uma falsa espiritualidade, pois o que mais importa é a eternidade. Eu chamo isso, no mínimo, de ignorância bíblica. Não é um paradoxo que eu apresento aos irmãos aqui, mas é uma forma errada, no meu ver, de a maneira que está se vivendo. Não adianta também eu mirar no eterno e esquecer que ao meu redor tem pessoas a serem salvas por Cristo. Irmãos, pensando a respeito da frutificação, quantas pessoas, e aí é uma retórica, quantas pessoas da sua família ainda não conhecem a Cristo?
Quantas pessoas da sua família talvez nunca colocaram pé dentro de uma igreja? E há uma inversão de valores em nós, e que eu sempre faço questão de lembrar, porque isso serve para mim, irmãos. Nós estamos, como cristãos, e muitos cristãos experientes, sobretudo obreiros, isso é um problema que a gente tem que estar cuidando. Ou quem faz alguma coisa na casa do Senhor, nós estamos sempre dispostos a correr para ajudar alguém que está precisando de nós na igreja. Se recebe um telefonema de alguém da igreja, mesmo que não faça parte da sua família, a gente vai correr para ajudar. Ou se mostra solícito e disposto a qualquer favor que nos é pedido dentro do contexto da família e igreja. Mas isso não é um problema, a gente deve continuar fazendo isso. Mas a ordem nunca será essa. A ordem bíblica é que primeiro a minha família, eu devo ter a mesma disposição de atender um favor que me é pedido pelo meu pai ou pela minha mãe que ainda vive, como tenho disposição para atender um favor de qualquer um aqui, ou até mais, porque na verdade eles são prioridades. Eu devo ter disposição para poder atender uma necessidade da minha esposa ou da minha filha, muito mais do que tenho para atender uma necessidade de qualquer irmão. Não é porque a questão, pastor, então você não dá valor às suas ovelhas. Não, eu dou, irmãos, mas a Bíblia diz a Josimar, a mim, né, e aos obreiros: aquele que não governar bem a sua própria casa, não é digno de governar a casa do Senhor. Se Deus, irmãos, Deus é sábio e inteligente para saber o seguinte: se o indivíduo, o rapaz, o jovem, a jovem não cuida bem da sua casa, ele não vai cuidar bem da casa de Deus. Aliás, é um conselho que se dá aos jovens que ainda não são casados, estão namorando, né? Ou vão arrumar namorado, sobretudo os dois, né? A moça procurar saber como que o rapaz trata os pais dela, os pais dele, e vice-versa. Isso é um critério que deveria ser observado, mas que na igreja sempre deverá ser. E nós nós vamos na contramão daquilo que Deus espera. Aliás, eu me lembro aqui, nos dias de hoje, pastor Gédes, o Noé seria um pastor fracassado, porque ele pregou quase 100 anos, e só quem entrou dentro da arca com ele foram sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Portanto, ele ganhou 7 pessoas, quase 100 anos de pregação. Nos padrões de hoje, mas Noé ganhou toda a sua família para Deus. E a partir da sua família, a terra depois se multiplicou. Olha que interessante, se eu e você frutificarmos dentro do nosso lar, com certeza, Deus fará com que o nosso legado seja ainda maior do que qualquer legado de qualquer outro homem ou mulher que passou pela terra. Por quê? Porque eu consegui frutificar dentro da minha casa, e essa frutificação, ela foi para fora do meu lar. Disse Jesus, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. E ainda quando Pedro pergunta sobre o que ganharia por ter deixado tudo e segui-lo, ele responde: e todos que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, terra, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Portanto, fica claro que a vida eterna deve sim ser valorizada e aguardada, mas de modo nenhum
Isso é motivo para ignorarmos a qualidade de vida aqui na terra e também o fato de que devemos frutificar e pregar a palavra dentro dos nossos lares. Um comentário de John Gill, inglês, comentarista bíblico, na língua hebraica, ele diz a respeito do tema do texto, Salmo 90, versículo 2, não se trata simplesmente de contar os dias aritmeticamente, pois nenhum homem pode prever quantos dias ainda terá para viver. O número dos nossos dias, meses e anos está nas mãos de Deus e é desconhecido para nós. Contar nossos dias nesse sentido significa viver cada dia com a consciência de que ele pode ser o último. Não podemos presumir o futuro e precisamos estar preparados para a possibilidade de que nossa alma seja exigida de nós a qualquer momento. A petição de Moisés é, portanto, para que Deus nos ensine a valorizar cada dia como se fosse o último e a investi-los de forma significativa e produtiva, frutificando. As coisas de maior valor, elas não têm que fazer com que você faça nenhum tipo de sacrifício monetário. Pelo contrário, o tempo em que nós temos entre a estrela e a cruz é o tempo que deve ser usado com qualidade, em favor de fazer a vontade de Deus e fazer multiplicar o reino de Deus nessa terra. Eu trabalho, Jesus disse aos seus discípulos, quando eles disseram para Jesus descansar, Jesus dizia que ele estava trabalhando para o Pai, e ele usava o dia para isso, porque quando chegar a noite, ninguém pode trabalhar, e não era no sentido, irmãos, de uma noite como nós estamos agora. Jesus falava ali do tempo de limite da sua vida. Ele, como Deus e homem, sabia que ele iria ali até os seus 33 anos e que ele precisaria aproveitar de forma de qualidade cada segundo do tempo que ele tinha nos 3 anos que ele se dedicou à pregação. Agora eu e você não sabemos, irmãos, quanto tempo nós ainda temos. Nós não sabemos quanto tempo ainda vamos ficar por aqui. E se dará tempo para que nós venhamos pregar o Evangelho, para que nós venhamos convidar, para que nós venhamos falar do Evangelho de Cristo. Negligenciar alguém que está do nosso vidas, que venham aceitar Jesus, tenham nelas o DNA nosso, através da pregação, que Deus nos deu capacidade, não só a mim, que estou aqui no púlpito falando, mas a cada um de nós. Eu não sei qual é a sua idade, mas quantas almas nós, durante o tempo que passamos, nós ganhamos para Cristo, irmãos? Moisés, ele fala para que Deus o ensine a contar os seus dias, porque Moisés tinha uma preocupação absoluta com aqueles que Deus colocou nas suas mãos. Quando Moisés desce do monte e vê que o povo fez ali um bezerro de ouro para ser adorado, Deus então se ira e disse: eu vou matar todo esse povo. Chega de lidar com esse povo. Moisés disse: Senhor, se for para fazer isso, risca o meu nome do livro da vida. Porque como pastor, Moisés não podia admitir que o povo fosse destruído por causa de uma iniquidade. Ele amava almas. E aqueles que Deus lhe deu como responsabilidade, ele não podia perder. Trata-se de uma consultoria aqui, irmãos, no Salmo 90, de alguém que nós podemos ler, nós podemos seguir, porque é um homem que soube de fato e viveu a intimidade de Deus, e viveu de forma produtiva para Deus, e frutificou para Deus. O que eu e você estamos fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Um texto que eu gosto muito,
Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Diz assim: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo aqui se despedia dos seus presbíteros e daqueles que ele havia ganho para Cristo. E ele não iria vê-los mais. Mas ele deixa uma marca do seu ministério entre eles, que ele dedicou a sua vida em fazer a vontade de Deus. Irmãos, é bom participar de um culto no domingo à noite. É bom participar de um culto na igreja com todos os equipamentos, com todo o programa litúrgico, para proporcionar para Deus uma adoração excelente, para nós uma satisfação e um bem-estar de estar na igreja. Mas isso aqui, irmãos, é como um posto de gasolina para um carro. O carro fica parado no posto de gasolina, irmãos. Ele só para lá para abastecer, não é? O serviço dele depois é levar a gente para cima e para baixo. O carro é útil por causa disso. Se o carro fosse feito só para parar no posto, ninguém comprava. Cristão, fazendo aqui uma comparação, nós somos como um carro que só deve parar aqui para abastecer. Mas o que eu sou fora daqui? O que eu sou amanhã? O que eu sou até a próxima reunião da igreja? Quantas pessoas ouvem falar de Deus através da minha boca quando eu saio daqui? São os cristãos que multiplicam. Por isso a palavra é no plural, porque viram muitas pessoas. E aí disseram, pelo modo de agir, pela forma de falar, pelo jeito de pregar, são cristãos, seguidores de Jesus Cristo, porque estão fazendo aquilo que foram chamados para fazer. Você, irmãos, ou eu, temos sido, será que quando chegar o tempo, da nossa partida, nós deixaremos saudades? Ou alguém dirá, já foi tarde? Tem pessoas que, infelizmente, já se foram que talvez você nem lembra. Mas há alguns que passam pela nossa vida e de fato deixam sua marca, que é a marca de Cristo. De tal maneira, na última parte do versículo diz assim, que alcancemos um coração sábio. Salomão fala a respeito de ter sabedoria, de viver a vida nos chamando a atenção para uma questão essencial, extremamente relevante, que é, presta atenção, Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador, enquanto ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Ou em alguma outra tradução, não tenho neles contentamento. No mesmo livro, no capítulo 3, Salomão ainda nos ensina, capítulo 3, do verso 1 a 8, diz assim, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar, há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra
e tempo de paz. Ninguém será criança, adolescente, jovem e etc. para sempre. O tempo passa para todos nós. Precisamos de sabedoria de Deus para viver da melhor maneira todas as fases da vida com maturidade. Há tempo para tudo, irmãos. Lembra da pandemia? Era tempo de afastar-se, não podia abraçar. Foi difícil para nós. Eu me lembro, eu fiz até não foi uma profecia, foi uma constatação, uma previsão. Mas foi consciente, eu não digo que foi infeliz, foi consciente. Eu trabalhava em farmácia e nós, lá no início da pandemia, no segundo semestre do ano de 2019, começou a disseminar, começou na China, e o primeiro país a ser atingido de forma bem ampla foi a Itália. Não sei se os irmãos lembram disso, né? E nós daqui do Brasil víamos aquela cena de vários caixões, corpos sendo acumulados, e aí eu comentei com as pessoas que estavam na farmácia trabalhando comigo, vendo o noticiário, eu disse, se essa doença, porque eu nem esperava que chegar no Brasil, vai ter problema. E aí eu disse isso por quê? Aí eu pensava, se os italianos, que são um povo mais reservado, ou outros países lá da Europa, né? O Brasil é um país latino-americano. A gente tem dificuldade de ficar longe do outro. Vai se disseminar a doença rápido. Infelizmente, não era o que eu gostaria, mas era apenas uma constatação. Chegou aqui e isso de fato aconteceu. Há tempo para tudo. E aí, passou-se esse tempo, né, onde durante o tempo em que foi a pandemia, muitos partiram para o Senhor, não tiveram mais tempo, mas nós temos tempo, nós ainda estamos aqui, e eu sempre quando toco num assunto, eu faço questão de dizer que o fato de nós termos passado pela pandemia não significa que nós somos melhores do que aqueles que por Deus foram levados, no caso dos cristãos. Apenas Deus está nos dando mais tempo de fazer a diferença. Quando Jesus disse, olha, se vocês crerem, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. O entendimento dessa palavra não significa que você vai ressuscitar mais defunto que Deus ressuscitou, que Jesus ressuscitou. O que não significa que você vai ser transformado ali, como Jesus foi, né? E seu corpo resplandeceu na transfiguração, transfigurado, melhor dizendo. Jesus não estava dizendo isso, Jesus estava dizendo, vocês vão ter mais tempo do que eu. E vocês tendo mais tempo do que eu, vocês vão poder ganhar mais almas do que eu. Jesus não ganhou 3.000 almas, Pedro ganhou. Fez mais coisas, maiores coisas do que Jesus. Jesus não batizou tanto quanto os seus discípulos batizaram, porque eles fariam coisas maiores, porque tinham tempo para fazer. Eu e você temos tempo, irmãos. O que nós estamos fazendo com esse tempo? Nos comportando como crianças ainda? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz, olha, quando eu era menino, falava como, vou ver aqui na nova tradução da linguagem de hoje, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, eu parei de agir como criança. Nós não somos, para aqueles que já não são, né? Nós não somos mais crianças. É necessário que agora nós passemos a agir com maturidade. E alcançar um coração sábio, repito, é viver cada fase da vida com maturidade, não sendo crianças, quando já somos adultos. E também as crianças, eu faço aqui uma ressalva, não serem adultos quando ainda são crianças. Você entende que é para nossa reflexão isso?
Não vai importar naquele grande dia do Senhor, quando estivermos diante da presença de Deus, quantos carros eu comprei, e que é bom. Quantas casas, aonde que eu morei, o que é bom. Quantas viagens eu fiz. Deus não vai pegar o seu passaporte para ver quantas vezes ele foi carimbado. Deus não vai querer saber qual o tamanho da casa que você comprou para poder falar para todo mundo: olha, foi bem sucedido. Pastor, isso está errado. Não, isso tudo faz parte de um contexto que não tem nenhum tipo de relevância no céu, tem para nós. Mas o que tem relevância no céu é quantas almas você ganhou. Quantas pessoas você fez com que estivesse sentindo frio e você aqueceu. Quantos enfermos você visitou. Quantos necessitados você auxiliou? Irmãos, nós como igreja, nós não vivemos a vida para nós. Nós vivemos a vida para frutificar, para produzir, para abençoar. Nós não somos mar morto em que só recebe e não deixa o rio fluir para lugar nenhum. Nós somos aqueles que matam a sede daqueles que estão com sede. Nós somos aqueles que matam a fome daqueles que estão com fome. Por quê, pastor? Porque eu tenho a água da vida, que é Jesus. Porque eu tenho o pão da vida, que é Jesus. A postura indiferente não adianta. Viver para você é ignorância. Viver para mim é ignorância. Eu preciso viver para poder realmente ser relevante na vida das pessoas. Jesus precisa dizer para os perdidos que em mim há alguém em que essa pessoa possa contar com ela. Aleluias! Como nós estamos vivendo com sabedoria. Todas as coisas que eu falei aqui relacionadas à vida desta terra, não tem nada de errado você ter. Mas agora isso não pode ser a sua prioridade. Não pode sugar as suas energias de modo que você não tenha para gastá-las na obra do Senhor, na presença do Senhor. Deus nos escolheu, irmãos. Não fomos nós que escolhemos Deus primeiro. E a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, né? João, que é mineiro, né? Às vezes o mineirês bate aqui. O pai é mineiro e mãe capixaba. Mas Deus diz lá no Evangelho de João que não foste vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi primeiro. Mas vos escolhi não é para ficar sentado num banco de uma igreja vendo o culto e só se alimentando e não fazendo nada. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o fruto de vocês permaneça. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque pessoas que já não estão mais entre nós pregaram o Evangelho e oraram pelas nossas vidas. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque pessoas ali no período dos primeiros 100 anos da igreja foram perseguidos, arrastados por cavalos, queimados em praças públicas, jogados em arenas para ser comidos por leões, servindo de espetáculo para o povo. Isso os mais extremos. Nós estamos aqui por causa deles. Talvez você está aqui por causa do seu avô, da sua avó, pai e mãe que não estão mais aqui, mas que oravam por você. Se você ou eu achar, se nós não...
embora o motivo maior para nós é Jesus, mas se faltasse o motivo seria esse: eu devo pregar o Evangelho, porque se eu estou aqui, alguém pregou para mim. Oh, remande calassuri anderebanás. Irmão, você ora pela sua família? Meu irmão, você ora aqueles da sua casa que não são salvos ainda? Mostre-se solícitos para eles. Mostre o cristão que você é, ali quando eles precisarem de você. Isso é ser verdadeiramente cristão. Não julguem pela forma de eles ser, porque você ou eu já fomos da forma deles. E concluindo, na prática, então, como seria contar os nossos dias e viver com sabedoria? Viva no presente. Não se preocupe excessivamente com o passado ou com o futuro. Concentre-se em viver o momento presente, plenamente com atenção e intencionalidade. Uma palavra que está na moda, né? Pastor Cadu gosta muito, a gente vai pegando um pouquinho de cada pastor. Pastor Gés tem um pouco, eu pego. Intencionalidade é fazer realmente com o coração naquilo e sabendo aonde vai chegar, onde você quer chegar. Defina metas. O pastor falou hoje de metas na reunião dos pastores. Estabeleça metas realistas e específicas para o que deseja alcançar em sua vida. Atingir metas em etapas menores pode ajudar a torná-las mais gerenciáveis e atingíveis. Eu quero daqui 50 anos ir lá para a África pregar o Evangelho. Tranquilo, mas é possível que a maioria de nós aqui, se passar 50 anos, não vamos conseguir nem ali do outro lado do estado. Priorize tarefas, determine as tarefas mais importantes e urgentes que precisam ser realizadas e concentre-se nelas. Tenha foco. Evite se distrair com coisas triviais e irrelevantes, irmãos. A coisa mais importante que nós temos que fazer, que é, na verdade, que é o combustível, na verdade, para nos fazer passar um ano, é ler a Bíblia, é orar, falar com Deus, é estar em comunhão com os irmãos. Você tem essas metas na sua vida? E eu vou dizer que se Deus for sua prioridade em termos de metas, as outras metas serão mais fáceis de se alcançar. Sabia? Eu sei que você já ouviu diversas vezes a palavra entusiasmo. Você sabe qual é o significado original da palavra entusiasmo? É Deus dentro de nós. Uma pessoa entusiasmada, ela muitas vezes tem capacidade de ultrapassar os limites que ela nem conhecia. Priorize Deus. Aprenda com o passado. Às vezes a gente quer ignorar o passado, mas o passado ele serve para algumas coisas. Não para você ficar olhando para ele e ficar se lamentando. Mas o profeta diz: traz, Senhor, a minha memória aquilo que me dá esperança. Reflita sobre as suas experiências passadas e use-as como oportunidades para aprender a crescer. Seja grato, irmãos. A Bíblia diz lá no livro de 2 Tessalonicenses, se não me engano, se não for no primeiro, você lê os dois para achar onde está. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Não tem coisa mais linda do que uma pessoa agradecida, irmãos. Cultive uma atitude de gratidão e reconhecimento pelas bênçãos em sua vida. Isso certamente ajudará você a valorizar os seus dias, encontrar alegria nas pequenas coisas. Você gosta de ficar do lado de uma pessoa que só reclama? Irmãos, ficar do lado de uma pessoa que só reclama, eu já fiquei algumas vezes por necessidade. Mas rapaz, olha, chegou a dar dor de cabeça, chega a dar dor de cabeça, vai dar dor no estômago. A pessoa só reclama.
Meu Deus do céu! Eu de manhã, quando eu vou fazer a minha oração, a primeira coisa que eu agradeço a Deus é por ter aberto os olhos. Eu estou vivo. O resto é lucro que acontecer no dia. Viva com propósito. Descubra o que é importante para você e encontre maneiras de viver a sua vida com significado e propósito. Definir sua missão pessoal pode ajudá-la a manter o foco em seus objetivos. Invista no relacionamento com famílias e amigos. Dedique energia, tempo, que é tão precioso para construir relacionamentos significativos e saudáveis com as pessoas ao seu redor. Algumas pessoas, nós pastores particularmente, falam da questão da itinerância. Muita gente, há diversas discussões, mas uma coisa boa da itinerância, e eu estou falando isso sem nenhum tipo de demagogia, é algo que eu penso, não é porque meu chefe SD e meu outro chefe aqui tem dois, pastor, estão aqui, é o fato de você conhecer novas pessoas. Eu passei por 3 igrejas, e em todas elas eu deixei relacionamentos, pessoas das quais ali tenho casas para quando eu precisar ir. E a família, irmãos, dedique tempo à família. Eu tive mais medo durante a pandemia de Rebeca e Diana morrer do que eu. Falei, porque se eu morrer está resolvido, não vou ficar sentindo saudade de ninguém. Morto não tem saudade. Mas se elas morrerem vai dar problema para mim, como é que eu vou fazer? Então, depois da pandemia, ela não sabia disso, eu nunca tinha dito, mas eu passei a ser mais cuidadoso, a me preocupar mais. Se alguém mexesse com elas antes da pandemia e tivesse problema, agora a pessoa tem 2 problemas. Valorize a sua família, valorize os pais, valorize os filhos. O cônjuge, valorize o cônjuge. Eu estou falando isso, não é uma pregação de autoajuda, não, é palavra de Deus. Essa pessoa que está do seu lado aí, valorize. E por último, eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Seja frutífero, seja frutífera. A Bíblia, em algumas oportunidades, ela compara homens a árvores. Quando Jesus cura o cego de Jericó, o cego Bartimeu, ele diz: o que você está vendo? Eu vejo árvores andantes. Ele estava vendo homens como árvores. E Jesus nos compara assim: seja frutífero. João 15,5 diz, que é o tema do nosso ano: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês não podem fazer nada. Oh, aleluias. Sem Jesus eu sou uma árvore que não tem nenhum tipo de vida, mas com Jesus eu sou uma árvore frutífera. E eu tenho ainda uns minutos, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente, com um apelo bem específico, a respeito daquilo que foi nos aconselhado pelo profeta Moisés. Você quer viver uma vida de qualidade na presença do Senhor e essa vida lhe trazer frutos em todas as áreas da sua vida, viver com sabedoria? Irmãos,
Uma das coisas que eu sonho, se Deus permitir, amém, é eu dizer para Deus: Senhor, eu estou cansado de viver, eu quero ir para ficar com o Senhor. Davi, a palavra do Senhor diz que Davi morreu farto de dias, cheio de dias. A Bíblia diz que Jó, depois de ter passado tudo que passou, ele viu tudo sendo restabelecido e restituído na sua vida de uma forma poderosa. A Bíblia diz também que Jó descansou no Senhor, feliz e farto de dias. Nós estamos vivendo o nosso tempo, que é o tempo de Deus. E se você quer de fato viver isso, tem pendências na minha vida, pastor, tem pessoas que eu preciso pregar o Evangelho, e eu quero fazer isso. Eu quero frutificar desta maneira, eu quero atingir aqueles que estão perto de mim, geograficamente, minha família. Eu quero realmente cumprir o chamado de Deus. Se você quer fazer isso, eu te chamo, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Existe um exército que ainda não está completo, está esperando eu e você para poder realmente sair para a batalha.